Rango está em seu terrário completamente perdido nas suas próprias fantasias de herói. Ele encerra batalhas épicas com brinquedos, criando um mundo de ação e aventura. Mas o que ele não sabe é que sua verdadeira jornada está prestes a começar e vai ser bem mais emocionante do que ele jamais imaginou. Tudo muda quando Rango, distraído em suas fantasias, é arremessado para fora do carro durante uma viagem. Ele cai em um vasto deserto, totalmente fora de sua zona de conforto. Imagina só o choque de um terrado controlado para um calor escaldante do deserto. Isso sim é começar uma aventura com tudo. Ao deserto, o Rango já dá de cara com um tatu falante. E esse não é um tatu comum. O tatu ferido está em busca por água. A escassez de água é o primeiro grande desafio que Rango vai ter que enfrentar. Já dá pra sentir, e essa jornada vai ser cheia de surpresas e reviravoltas. E agora vem a parte mais difícil. Rango sozinho, desorientado, tenta atravessar o deserto escaldante. Cada passo é uma luta contra o calor e a solidão. Ele começa a perceber que a vida de herói que tanto imaginava pode ser bem mais desafiadora do que ele pensava. A tensão vai subindo a cada cena. Finalmente, depois de muito sofrimento no deserto, Rango encontra uma cidade misteriosa chamada Poeira. E logo de cara ele percebe que esse lugar está longe de ser um lugar comum. Os habitantes são tão bizarros quanto o próprio Rango, e a cidade está à beira de um colapso por causa de falta de água. A entrada triunfante de Rango nesse cenário promete muita confusão. Recém-chegado à cidade de Poeira, tentando se misturar com todos os habitantes, que são um bando de criaturas completamente estranhas e duronas, cada diálogo é mais esquisito que o outro, e Rango, tentando se encaixar, percebe que esse lugar é tão desolado quanto o deserto lá fora. Dá pra sentir a tensão e o humor esquisito no ar. Rango não perde tempo e já faz logo sua entrada triunfal no bar da cidade. E como todo herói em ascensão, ele logo se mete em encrenca. Os bandidos locais tentam intimidá-lo, mas o nosso camaleão, sem perder a pose, inventa uma história maluca sobre como ele é um fora da lei invencível. Será que ele vai conseguir manter essa farsa por muito tempo? A tensão neste momento com ele só aumenta. É aqui que conhecemos Feijão, a fazendeira durona da cidade. Ela logo dá o papo. A cidade de Poeira está à beira do colapso por falta de água. O encontro entre os dois é um misto de desconfiança e curiosidade, e Rango, sempre com histórias mirabolantes, começa a perceber que a água é a chave de tudo. O clima então começa a esquentar entre todos, e Rango continua enrolando. Para impressionar todos os habitantes de Poeira, ele inventa uma história maluca sobre como derrotou bandidos, salvou cidades e viveu histórias incríveis. Todos ficam de boca aberta acreditando que ele realmente é um herói de verdade. Mas por quanto tempo ele conseguirá manter essa mentira? E não é que a mentira de Rango deu certo mesmo? Os habitantes estão tão desesperados por um herói que renomeiam Rango como xerife da cidade. Mal sabem eles que o camaleão não tem a mínima ideia de que está fazendo, e agora a responsabilidade é enorme. E a gente já sabe que vai dar muita confusão. Agora a coisa ficou bem séria. Como novo xerife, Rango logo descobre que o verdadeiro problema da cidade é que a água sumiu. A cidade inteira é praticamente seca e o desespero dos moradores só aumenta. Dá pra sentir a tensão crescendo entre eles. Ele entra em ação, ou pelo menos tenta, né? Ele começa a investigação do desaparecimento de toda a água e começa a suspeitar de mais algumas coisas por trás disso. Nosso herói camaleão, ainda tentando se manter no papel, se mete em várias encrencas enquanto tenta entender o que realmente está acontecendo. E cada pista leva a mais mistérios. E o caos está apenas começando. A cidade de Poeira é atacada por uma gangue de bandidos impiedosos, tiro e confusão por todos os lados. Rango, claro, tenta manter a pose de herói, mas não consegue fazer muita coisa. A cidade está em perigo e agora o papel de xerife de Rango está realmente em jogo. Será que ele vai conseguir proteger a todos? Rango e Feijão se encontram no meio da confusão e numa fuga desesperada eles conseguem escapar dos bandidos, mas por muito pouco. O clima de adrenalina está nas alturas, com tiros voando e os dois correndo pela vida. A parceria entre Rango e Feijão começa a se fortalecer, mesmo que ele ainda esteja enrolando para manter a pose de herói. Com a situação cada vez mais crítica, Rango leva suas investigações ao banco da cidade, onde a água estava armazenada. O cofre vazio é a grande revelação de que o desaparecimento da água é mesmo um grande mistério. Rango percebe que está lidando com algo muito maior do que ele pensava, e a responsabilidade só aumenta. Agora sua aventura está tomando forma de verdade. A tensão só aumenta ainda mais quando Rango descobre a verdade chocante. O prefeito da cidade de Poeira não é tão inocente quanto parece. Ele está envolvido no esquema de desaparecimento da água. Nosso herói camaleão precisa confrontar essa autoridade poderosa, mas como ele vai fazer isso sem ser desmascarado como uma fraude? É um momento de verdade onde Rango, com toda a coragem que consegue o reunir, decide enfrentar o prefeito corrupto. O clima de tensão cresce à medida que o prefeito o manipula, deixando claro que ele controla a cidade e a água. Dá pra sentir o peso da situação, que Rango está sozinho contra o poder e a cidade inteira depende dele. E agora tudo faz sentido. O prefeito revela que seu plano é controlar toda a água da região,
para ter o poder absoluto sobre a cidade. Rango percebe que está lidando com um inimigo muito mais astuto do que ele imaginava. A água, que é a vida da cidade, virou arma nas mãos do prefeito. Rango terá que bolar um plano rápido para salvar a cidade de Poeira. Rango, mesmo se sentindo um impostor, convence todos os moradores de Poeira a lutar contra o prefeito e os bandidos que o apoiam. A tensão entre os personagens cresce, mas a união é a única chance de salvarem a cidade. Finalmente, vemos o espírito de liderança de Rango começando a se manifestar. Com tudo em jogo, Rango e os habitantes de Poeira se preparam para o confronto. A expectativa é altíssima e a cidade está em contagem regressiva para o grande embate contra o prefeito e seus capangas. Rango sabe que não pode mais voltar atrás e agora é tudo ou nada. É o mesmo momento em que o camaleão vai descobrir se realmente pode ser um herói que todos eles acreditavam que ele é. E agora a coisa ficou bem tensa. Rango mal se prepara para a batalha final e quem aparece? Jake Cascavel, um dos vilões mais perigosos da região, com uma presença assustadora e uma mira certeira. O confronto é inevitável e dá pra sentir o coração acelerando. Será que Rango está realmente pronto para esse duelo épico? Rango e Jake Cascavel se enfrentam no duelo de tirar o fôlego. A tensão está no ar e cada movimento parece ser o último. A gente sente que Rango está desesperado para manter a pose de herói, mas Jake não vai vacilar. O clima de faroeste fica ainda mais intenso e o destino da cidade de Poeira está em jogo, hein? Aí vem a reviravolta. No meio do confronto, o prefeito mostra suas verdadeiras garras e trai Jake Cascavel. É um choque total, ninguém viu essa traição vindo, e o prefeito revela que está disposto a fazer qualquer coisa para garantir o controle total da água. E até mesmo Jake, que parecia intocável, foi descartável. Em uma virada surpreendente, Rango consegue convencer Jake Cascavel a se voltar contra o prefeito. Os dois inimigos mortais agora unem forças para enfrentar o verdadeiro vilão da história. A cidade de Poeira nunca viu uma aliação tão improvável. O clima de expectativa cresce e a gente mal pode esperar para ver como isso vai desenrolar. Rango, agora oficialmente o herói de Poeira, assume seu lugar como xerife com uma confiança que nunca teve antes. A transformação está completa e quem poderia imaginar, né, que aquele camaleão atrapalhado se tornaria o salvador da cidade? Os moradores olham com admiração e Rango finalmente se sente no controle de seu destino. E aí, você gostou da aventura? Se curtiu, não esqueça de inscrever e deixar o seu like. Até a próxima jornada, onde sempre temos algo incrível esperando por você. Até mais!